O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem o homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras deste Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Assim seja. Já estamos no segundo domingo do tempo comum. Tempo propício para a nossa história da salvação, para entender o caminho que precisamos percorrer, para buscar a cada dia o crescimento espiritual, para realmente discernir o que convém aos olhos de Deus. Que grande presente recebemos do Papa nestes dias. Nossa igreja jubilar, ano jubilar de Francisco, do nosso santo padroeiro. Por isso que nesta igreja também podemos lucrar indulgência. É grande presente, é uma grande bênção. O Papa Francisco já dizia quando veio ao Brasil: abrir totalmente as portas para Cristo. É Cristo nele que deveis ter confiança. E quando nós olhamos para Cristo, entendemos todo o dinamismo, criatividade, a esperança renovada, a efusão do Espírito Santo, a graça santificante, as manifestações do seu amor. Nós nos comprometemos ainda mais porque Ele é o centro da nossa vida. Nossa vida tem sentido quando pomos a confiança em Deus. Se bem que há muita gente que põe a confiança no dinheiro, nas coisas materiais, nas pessoas, a maioria das vezes ela se perde. É necessário discernir o que convém aos olhos de Deus. Se realmente vale a pena, se estamos caminhando de cabeça erguida, se estamos buscando crescimento espiritual, se estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é somente ir à missa aos domingos. É necessário compromisso, criatividade, renovação interior, esperança. E a Bíblia nos diz: a esperança não engana, não mente, não decepciona. É o amor de Deus em nós derramado pelo Espírito Santo. O Evangelho de hoje nos diz: aquele a quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Domingo passado, quando celebrávamos a festa do batismo do Senhor, compreendemos esta dimensão que São João Batista hoje nos traz. E chegamos ao segundo domingo do tempo comum, onde a palavra de Deus nos revela quem é Jesus. Jesus é aquele que é ungido. Jesus é aquele que é o Messias. Jesus é aquele que foi enviado pelo Pai. Aquele que o Espírito Santo desceu no dia do seu batismo, para se consagrá-lo, para a efusão da graça. E a palavra de Deus nos revela hoje quem é Jesus. Ele é o servo de Deus, com a missão de ser luz para todas as nações.
Por isso que na vigília pascal, quando nós acendemos a luz no círio pascal, nos tornamos outros Cristos, levamos a luz de Cristo para a nossa vida, colocamos Ele realmente no centro e devemos dar o respectivo valor. Ele é o servo de Deus, cuja missão é ser a luz das nações. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus, anunciado no Espírito de Deus. Ele realmente é o Filho anunciado por Deus, manifestando assim a sua glória e o seu poder. E fala: quem somos nós? Batizados a viver a vontade de Deus. Eu, como batizado, me comprometo. Eu, como batizado, você que é padrinho de batismo, madrinha de batismo, você se compromete a educar seu afiliado na doutrina da Igreja Católica. Por isso que, como padrinhos, é exigido discernimento, prudência, crescimento espiritual, conhecimento da palavra, pelo menos dos documentos da igreja. Não é tão simples ser padrinho de batismo. É necessário pensar antes de tomar uma decisão, de fazer uma loucura. É necessário saber e conhecer melhor, a fundo, a profundidade, a dimensão de ser padrinho. Assim, através do batismo, somos filhos de Deus, filhos no Filho. E os evangelhos dão testemunho de Jesus. A missão de João Batista foi preparar os caminhos do Senhor. Isso é que nós precisamos fazer, preparar os caminhos para os próximos. Você acha que o ministro da Eucaristia é ministro para toda a vida? Não. Haverá de ter outras pessoas que queiram ser ministro da Eucaristia, ou aquele que Neurene está na catequese, toda a vida vai ser coordenador da catequese. Não, haverá de aparecer outra pessoa que possa assumir a sua função. A mesma coisa na liturgia e em todos os cargos da igreja. O padre um dia vai sair daqui e vai vir outro padre. E é assim que acontece. E nós precisamos entender o que João nos fala hoje na liturgia. Eu não sou, mas depois de mim virá alguém que é maior do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar a desatar a sua sandália. E é isso que nós precisamos entender em São João. Ele veio preparar os caminhos do Senhor. Ele veio aplanar as coisas. Ele veio mostrar o caminho da verdade, da justiça, do amor, da paz, da solidariedade. E nós também estamos preparando os caminhos. Você, como pai, como mãe, está preparando os seus filhos. Como você está fazendo? Pelo testemunho, pela exortação, pelo exemplo, pela vivência na caridade, pelo amor fraterno, pela reciprocidade, rezando em família, unindo as forças, crescendo em santidade. É isto que nós precisamos fazer, preparar os caminhos para que outros também possam exercer a mesma função. É isso que São João veio fazer, preparar os caminhos do Senhor. Todos nós devemos ser testemunhas do Evangelho, preparar o encontro dos homens com Cristo. É isso que nós precisamos entender através da liturgia de hoje. Esta é a missão de todo cristão: preparar o caminho do Senhor e o encontro do homem com Deus. Levantar o dedo e proclamar bem alto: eis aquele que teu coração está procurando. Eis aquele que veio trazer a salvação a todos os povos. Quando nós olhamos para Ele, que é o Cordeiro, Ele que é o centro da nossa vida. Quando coroinha toca o sino, para mostrar que é ali no altar que está o Cordeiro de Deus. E você, como pai, fale para seu filho: olha, o Cordeiro de Deus está ali no altar. Tem gente que olha para o teto, olha para a porta, olha para outro lugar, menos para onde deve. É o altar que é o lugar do sacrifício. É ali que se encontra a Eucaristia, corpo, sangue, alma, divindade. Tudo de Deus na transubstanciação nos dá esse exemplo verdadeiro. É uma verdadeira catequese.
E é isso que nós precisamos entender. Hoje Isaías nos fala de vocação. E vocação é sempre um mistério, é um chamado. Aconteceu comigo. Eu, na época de vestibular, fui fazer vestibular para arquitetura, que gostava. Meu pai era veterinário, queria que um dos filhos, eu sou caçula de 16, alguém fosse veterinário. Aí eu fui fazer a vontade do meu pai, fazer vestibular para veterinária. Passei na arquitetura, passei em veterinária e fui para o seminário. Qual é a vontade de Deus? É isso, é fazer a vontade de Deus. Vocês estavam aqui, domingo passado eu celebrei 35 anos de padre. Graças a Deus, muito feliz, fazendo a vontade de Deus. Os mistérios de Deus. Vocação é mistério. Vocação é chamado. Isso nos fala Isaías. Aponta a vocação de Israel. Um misterioso servo escolhido por Deus desde o seio materno, com a missão de testemunhar a salvação de Deus a todas as nações. E assim Isaías nos diz: vou fazer de ti a luz de todas as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra, chegue até o jardim botânico, para que a minha salvação chegue a todos os povos que buscam, que crescem, que se solidarizam, que estão atentos aos sinais de esperança. O vocacionado é sempre uma testemunha e um sinal vivo de Deus, dos seus valores, dos seus projetos diante dos homens. Qualquer uma das vocações que você escolha, este é o chamado, esta é a fonte de vida para você. Se você escolher o sacramento do matrimônio, seja fiel na fidelidade conjugal, na espiritualidade, na entrega e na confiança, no discernimento, na abertura de coração. Se você quer ser padre, seja fiel ao chamado que Deus está mostrando. Você quer viver seu celibato do jeito que você achar melhor, mas seja fiel. Não vai ficar de galho em galho, experimentando todo mundo, passando de mão em mão. Calma. Viva realmente a sua identidade cristã. Deus nos chama a isso. Esse chamado vocacional. Porque a vocação é alimentada por Deus. Jovem que tem dificuldade ainda, não sabe, está buscando, está procurando, ainda não entendeu. Procure realmente um norte. Procure realmente alguém que vai te orientar. Não puxar a orelha. Alguém que vai te orientar para você discernir o que convém aos olhos de Deus. E por isso que é tão importante nós saber escutar a palavra de Deus. E hoje o profeta Isaías nos fala justamente de vocação para nos ajudar a discernir o que convém. Se é o caminho que eu preciso percorrer. São Paulo aos Coríntios, na segunda leitura, lembra a sua vocação ao apostolado e a vocação a todos, de todos, a santidade. Esta é a vocação nossa. A primeira vocação é a sermos santos. E já começa com a graça do batismo. Porque quando nós fomos fecundados no útero da nossa mãe, recebemos a graça natural. Mas com a graça natural não vamos para o céu. Precisamos da graça santificante ou sobrenatural, que só se concede pelo batismo. No batismo recebemos a graça sobrenatural ou santificante. Por isto que desde o batismo nos tornamos santos. Nosso nome está inscrito no céu. É uma caminhada árdua, difícil, complicada para muitos. Mas é o chamado que o Senhor faz, não somente a mim, a cada um de nós, sejamos santos. Santos no trabalho, santos na família, santos na comunidade, santos no dia a dia, santo de calça jeans como Carlo Acutis, santo como São João Paulo II, santo como Santa Teresinha e seus pais. Os pais de Santa Teresinha são santos, padroeiros do nosso encontro de casais com Cristo deste ano.
os pais de Santa Teresinha e quantos outros santos. Quem sabe alguém dentre nós está aqui e vive a santidade verdadeira e nós não conhecemos, mas entre nós há muitos santos. Pela graça do batismo precisamos manter viva em nós a chama da fé. É necessário crer e é necessário confiar. Somos vocacionados à santidade. Esta é a minha vocação, ser santo. Peçamos então ao Senhor que mantenha em nós viva a chama da fé. Lembremos a missão de João Batista. Foi preparar os caminhos do Senhor. Mostrar quem era realmente o mais importante entre todos. Que nós saibamos corresponder ao chamado do Senhor. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,